Hello guys, what's up? Aqui é a Nayara Brandão e eu quero hoje explicar para você verdadeiramente quanto tempo você leva para aprender inglês. Em quanto tempo você vai levar do zero à sua fluência ou do nível intermediário à sua fluência. Você provavelmente muitas vezes já viu propagandas falando aprenda inglês em 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. E aí, isso é verdade? Hoje eu irei falar para vocês quanto tempo você leva para aprender inglês e qual é o motivo que você quer aprender inglês. Você quer passar um final de semana, uma semana, 2 meses, 2 semanas em algum país da língua inglesa? Você quer conversar com amigos seus estrangeiros? Você quer entrar numa universidade americana ou inglesa, por exemplo? Você precisa de um teste de proeficiência? Você quer aprender o inglês suficiente para conseguir um emprego tão sonhado em outro país e viver aquele American Dream? Para que você quer aprender o inglês? Qual motivo leva você a querer ser fluente em inglês? Quando você me responder essa pergunta, eu vou conseguir te mostrar em quanto tempo você leva para aprender inglês. Mas para isso eu quero te explicar os níveis de inglês e eu vou usar o CFR para isso, que é o mais usado aqui no Brasil e é o que eu mais gosto, é o que as escolas de inglês mais usam. Então eu vou usar o CFR, ok? É esse padrão que eu vou usar. E no CFR existem 3 níveis, o A, o B e o C. O A ele é indicado para o básico, o B para o intermediário e o C para o avançado. No básico, ele se divide em A1 e A2. O A1 é o que a gente costuma falar de elementar. O A2 é o que a gente costuma falar que é o pré-intermediário. O B ele é um usuário um pouquinho mais independente, ele não precisa de tanta tradução. Ele é considerado o B1 intermediário e o B2 pós-intermediário. Fechado? O C ele já é um usuário proeficiente. O C1 ele é o avançado e o C2 ele é fluente, como se fosse um nativo. Entenderam? Mas, Nayara, como que eu identifico em qual nível eu estou? Eu vou falar um pouquinho o que cada nível consegue fazer, tá bom? Então, o A1, ele vai ser capaz de compreender, usar expressões familiares, cotidianas, assim como enunciados muito simples, que visam satisfazer as necessidades concretas. Pode apresentar-se, apresentar os outros, é capaz de fazer perguntas e dar respostas sobre aspectos pessoais, como, por exemplo, o local onde vive, pessoas que conhece. Pode se comunicar de uma maneira muito simples, mas se a pessoa falar muito rápido, ele não vai conseguir entender. O A2 é o que as pessoas chamam de pré-intermediário. Ele é capaz de compreender frases isoladas, expressões frequentemente relacionadas às áreas de prioridade imediata, como informações familiares, compras, o meio em que vive. É capaz de realizar tarefas simples e rotineiras que existem apenas trocas de informações simples, familiares e habituais. Pode descrever de modo simples a sua formação, o meio em que vive e se referir a assuntos imediatos, de necessidades imediatas. O B, ele já é um usuário independente. O B1 intermediário, ele consegue compreender questões principais quando é usado uma linguagem clara. São assuntos familiares, temas abordados em trabalho, escola, em momentos de lazer. É capaz de lidar com a maioria das situações encontradas na região em que se fala inglês. É capaz de produzir um discurso simples, coerente, sobre familiares, relações interpessoais, eventos, sonhos, ambições e várias outras opiniões e projetos. Esse é o usuário B1.
O B2, o pós-intermediário, ele é capaz de compreender ideias principais de textos até complexos, assuntos concretos, abstratos, incluindo discussões técnicas. É capaz de se comunicar com certo grau de espontaneidade com falantes nativos. É capaz de se exprimir de modo claro, pormenorizado, com grande variedade de temas, explicar pontos de vista, atualidades, inconvenientes, várias possibilidades. O C, o usuário proficiente, o C1, que é o avançado, ele vai compreender um vasto número de textos longos, exigentes e recorrendo aos seus significados implícitos. É capaz de se exprimir de forma fluente, espontânea, sem precisar procurar muitas palavras. Ele é capaz de usar a língua de modo flexível, eficaz para fins sociais, acadêmicos, profissionais, se exprimir de forma complexa, tem o domínio de mecanismos, articulações, coesão no seu discurso. Já o C2, que é o fluente, ele é capaz de compreender sem esforço nenhum praticamente tudo o que ele ouve, o que ele lê, é capaz de resumir informações recolhidas de diversas fontes orais ou escritas de modo coerente. É capaz de se exprimir espontaneamente de modo fluente, com exatidão, sendo capaz de distinguir a variação de vários significados complexos. Conseguiram entender? Você conseguiu identificar mais ou menos qual é o seu nível de inglês agora? Você é B1, A1, C1, C2? Agora eu quero te mostrar exatamente quanto tempo se leva para aprender uma língua, mas antes eu vou explicar mais uma coisinha. Para nós brasileiros, existem línguas mais fáceis e línguas mais difíceis de serem aprendidas. Isso porque existem semelhanças e diferenças entre a nossa língua e a língua estrangeira. Para nós brasileiros é muito fácil aprender espanhol, por exemplo, do que japonês, porque o espanhol tem muitas semelhanças com o português e o japonês já não tem tantas semelhanças, inclusive a escrita é diferente. Então o tempo para aprender uma língua estrangeira pode variar. Se nós que falamos português queremos aprender uma segunda língua, por exemplo, nós precisamos saber quais as semelhanças e diferenças que existem entre essas línguas. Falando do inglês em si, o português e o inglês eles têm várias semelhanças. Então, é relativamente fácil para nós aprendermos inglês. E estima-se que nós aprendemos inglês estudando por volta de 700 horas. 700 horas, isso mesmo. Francês também nós aprenderíamos em 700 horas. Mas o alemão, por exemplo, nós levaríamos mais ou menos 850 horas para aprender. O japonês, o árabe, o chinês, que são línguas mais difíceis, nós levaríamos mais de 2.000 horas. Lembrando, são 700 horas para sair do zero à fluência, ou seja, sair daquele A1 que eu falei para vocês, ou do A0, que você ainda teria que passar pelo A1, e ir para o C2. Aprender inglês em um mês é possível, então? Vamos lá, 700 dividido por 30 dá 23,33. Então, se você não dormir nada por dia ou dormir apenas 30 minutos por dia, você consegue aprender inglês. Isso é possível? Não, impossível, né, galera? E em 2 meses é possível? Vamos lá, 700 dividido por 60 dá 11,66. Aqui você já consegue dormir, né? Uma pessoa muito esforçada consegue estudar 11, 12 horas por dia. Não tem aqueles concurseiros que fazem isso? Então, consegue sim aprender uma língua em 2 meses se as pessoas estudar por volta de 11, 12 horas por dia. E se estudar também, gente, da metodologia certa e diariamente. Em 3 meses, consegue? 700 dividido por 90, 7,77. É possível também. Mas para uma pessoa que trabalha, que precisa trabalhar 8 horas por dia, fica difícil, né? Então, se você tem aquele cursinho de inglês que fala que você consegue aprender muito rápido, com 2 horas aulas por semana, gente, é muito difícil. Agora, se você tem uma vida de trabalhador e quer aprender inglês em 2 horas por dia, você levaria mais ou menos 2 anos para aprender inglês. Conseguiram entender? Se você levar 30 minutos por dia, seriam mais ou menos 4 anos. 15 minutos por dia, 7,7, que daria mais ou menos quase aí
8 anos. Lembrando que isso é para você atingir do zero, não saber nada, até o C2, tá bom? Que isso seja bem claro. Só que olha só, para você fazer uma viagem, para você conversar um pouco, tudo, como eu falei anteriormente, você não precisa chegar ao nível C2 e às vezes nem o nível C1. O nível B1, para viagem, o nível B1 já basta. Então vamos colocar aí que você precisa aprender 350 horas. Você precisa estudar, na verdade, 350 horas. Se você quer o inglês para, além de viajar, você quer o inglês para conversar com seus amigos estrangeiros, conversar sobre vários assuntos, o B2 já é o suficiente. Mas, gente, existem algumas exceções a esses casos, tá bom? Por exemplo, eu vou falar um pouquinho da primeira exceção. É você ter a metodologia errada, aprender de forma errada. Não adianta. Se você tiver a metodologia errada, você pode estar quantas horas você quiser, você não vai aprender. Você precisa entender o jeito que você aprende. O outro ponto é se você já fala uma outra língua estrangeira, o seu cérebro já está mais preparado para aprender. Então, ele vai ser mais rápido para aprender uma terceira língua. Outro ponto é a sua continuidade nos estudos. Você pode até estudar 700 horas, mas se você parar, você volta, você retrocede. Por exemplo, eu fiz o exame de proficiência e a validade dele é 2 anos. Isso por quê? Porque depois de 2 anos, se eu não praticar, eu volto, meu nível não é mais aquele. O quarto também depende do esforço da pessoa, da mentalidade da pessoa na hora de estudar. Eu não sei se você entende um pouquinho dessa questão neurolinguística, mas se você já vai estudar com aquela coisa, inglês é muito chato, isso é muito difícil, eu não consigo, o seu cérebro já manda recados falando que aquilo é impossível, que aquilo é difícil para você. Então você vai aprender de uma forma mais devagar. Então você precisa o quê? Reprogramar o seu cérebro. Conseguiram entender? Então, assim, se vocês quiserem realmente aprender inglês, esse é o tempo que leva. Vamos lá, as 700 horas. Ou as 350, se você quiser um inglês só para turismo, um inglês B1. Ou um pouquinho mais, se você quiser o inglês B2. Se você quiser o inglês para trabalhar, o inglês para estudar no exterior, você provavelmente vai precisar do nível C1. Aí vai ser um pouquinho mais, talvez, vamos dizer aí umas 600 e poucas horas. Então, gente, a partir do momento que começarem a te oferecer vários cursos, isso, aquilo, aprenda em tantos dias, aprenda em tantos meses, observa quanto tempo de estudo esses cursos estão te oferecendo. Um curso que dá 2 vezes por semana, 1 hora aula, você não vai sair de lá fluente em 3 meses. A não ser que te dê recursos para você estudar sozinho, tá bom? E aí você consiga, através desses recursos, através do seu esforço lá depois das aulas, sozinho, continuar esses estudos e se tornar fluente. Mas se for só aquele momento no cursinho, você não vira fluente em meses. Você vai virar fluente em anos. Talvez 7 ou 8 anos. E muitas vezes você vai sair desses cursinhos com o inglês B2. Eles falam avançado, mas quando você vai para uma realidade de enfrentar no exterior um inglês mais rápido, falado, ou assistir um filme, você vai ver que você não vai entender nada. A primeira vez que eu fui para o exterior, eu considerava que eu tinha o básico, que eu sabia conseguir entender algumas coisas. Eu descobri que eu não entendia era nada. As pessoas falavam de certos assuntos comigo, eu não entendia. Falava how are you pra mim, nem isso eu conseguia entender, porque era falado de uma forma rápida, com sotaque, com isso, com aquilo. Então, é difícil você conseguir aprender inglês de uma forma muito tradicional, né?
Eu queria que vocês continuassem acompanhando os meus vídeos, que eu vou explicar isso até pormenorizadamente para vocês. Eu tô trazendo uma proposta de aprender inglês com vídeos, com discursos, com filmes, com músicas. Por quê? Porque você vai aprender vários tipos de sotaque, você vai aprender na velocidade que as pessoas falam. Com músicas, você vai aprender gírias usadas no dia a dia das pessoas, que normalmente nós não aprendemos em um cursinho tradicional. Com discursos, você vai aprender formas mais robustas de se falar, algumas palavras mais difíceis. Com o inglês de um filme, você vai aprender o inglês realmente usado no dia a dia, na velocidade que eles usam no dia a dia. Então você não vai chegar no exterior e se surpreender porque às vezes você passou anos estudando e não entende nada ou não fala nada, tá bom? Eu quero ficar por aqui hoje porque o vídeo está ficando longo, mas qualquer dúvida pode me perguntar, coloca aqui nos comentários que eu vou tirar essas dúvidas para vocês e eu vou fazer mais vídeos. Quem gostou, quem se sentiu realmente esclarecido, curte aqui, comenta, compartilha, marque os seus amigos. Beleza?